Já parou para pensar de onde vem o direito que regula a nossa vida hoje? Como surgiram as leis que organizam nossa sociedade? Para responder a essas perguntas, precisamos viajar na história, desde o Brasil colônia, passando pelo Império, as repúblicas, ditaduras e a Constituição de 1988. O sistema jurídico brasileiro tem suas raízes no direito português, trazido durante o período colonial. Inicialmente, as ordenações afonsinas, manuelinas e, posteriormente, as filipinas, serviram como base legal. Essas ordenações, compiladas em Portugal, refletiam um sistema jurídico complexo, influenciado pelo direito romano e canônico, com traços do direito costumeiro português. A aplicação do direito era descentralizada e muitas vezes arbitrária, com grande poder nas mãos dos donatários e, posteriormente, dos governadores. A escravidão, elemento central da economia colonial, era regulamentada por leis que legitimavam a exploração e a violência contra os africanos escravizados. A Carta Régia de 1587, por exemplo, regulamentava o comércio de escravos, demonstrando a importância da escravidão para a coroa portuguesa. Com a independência em 1822, o Brasil buscou construir um sistema jurídico próprio, embora ainda fortemente influenciado pelo direito português. A Constituição de 1824, outorgada por Dom Pedro I, estabeleceu os princípios básicos do novo Estado, como a monarquia constitucional, o poder moderador e a divisão dos poderes. Um marco importante foi a promulgação do Código Criminal do Império em 1830, que, apesar de manter algumas características do período colonial, introduziu princípios mais modernos, como a individualização da pena e a distinção entre crimes e delitos, no qual farei um vídeo a respeito. O Código Comercial de 1850 também foi crucial para o desenvolvimento econômico do país, regulamentando as atividades mercantis e impulsionando o comércio. A Proclamação da República em 1889 trouxe novas transformações para o direito brasileiro. A Constituição de 1891, inspirada no modelo americano, estabeleceu a forma federativa de Estado, a separação entre Igreja e Estado e a ampliação dos direitos individuais. No século XX, o direito brasileiro passou por um processo de modernização e especialização. O Código Civil de 1916, elaborado por Clovis Bevilacqua, representou um marco na sistematização do direito privado. A Consolidação das Leis do Trabalho, CLT, de 1943, foi fundamental para a proteção dos direitos dos trabalhadores, estabelecendo normas sobre jornada de trabalho, salário mínimo e férias. A Constituição de 1988, promulgada após o período da ditadura militar, representou um avanço significativo na proteção dos direitos fundamentais e na democratização do país. A Constituição Cidadã, como ficou conhecida, estabeleceu um amplo rol de direitos sociais, como saúde, educação e assistência social, além de garantir a liberdade de expressão, a igualdade e o acesso à justiça. Neste documentário, vamos entender como o direito brasileiro evoluiu, quais foram os principais marcos legais e por que conhecer essa trajetória é essencial para compreender os direitos que temos hoje. Período colonial, 1500–1822 Direito surgiu na pré-história, a partir do momento que o homem começa a viver em sociedade. A ciência do direito é um ramo das ciências sociais que estuda as normas obrigatórias que controlam as relações dos indivíduos em uma sociedade. As leis foram criadas para organizar a sociedade, estabelecendo o que cada indivíduo poderia ou não fazer. Eram as leis que determinavam o que era certo e o que era errado. Inicialmente, as leis partiam de princípios religiosos e tinham por objetivo legitimar, tornar legal, aceitável, a sociedade tal como ela era. Em 1088, na cidade de Bolonha, na Itália, é fundada a Universidade de Bolonha, que viria a ser conhecida como a primeira universidade da Europa onde se estudava direito, medicina e teologia. No Brasil, a universidade mais antiga é a Universidade de Manaus, que foi criada em 1909,
sendo hoje chamada de Universidade Federal do Amazonas. Naquela época já havia algumas instituições de ensino superior no Brasil, até antes da Universidade de Manaus, mas nenhuma era considerada universidade antes de 1909. O direito surgiu no Brasil no período entre 1500 e 1532. Foi denominado de pré-colonial, ou seja, antes da colonização e da exploração por Portugal. As principais características do direito colonial foram as leis de caráter geral e os forais, que centralizavam o poder nas mãos de Portugal e dos seus dirigentes no Brasil. O período colonial brasileiro durou de 1500 a 1822, começou com o desembarque da primeira expedição europeia no atual território nacional e se estendeu até a independência. No decorrer desses 3 séculos, o Brasil era uma possessão de Portugal, e sendo todo o período marcado pela exploração de nossos recursos naturais e humanos em benefício dos lusitanos. O direito no período colonial brasileiro não surgiu de forma gradativa, através de uma evolução histórica como nos povos antigos. Ele surgiu através da imposição de uma vontade monolítica nas relações sociais, formando assim as bases da cultura e do ordenamento jurídico brasileiro. Diferentemente do que ocorreu com o direito dos povos antigos, sendo esta obra da evolução gradual e milenar de uma experiência grupal, no Brasil o surgimento foi de forma imposta, na qual formou as bases culturais e jurídicas do período colonial. Brancos, negros e índios constituíram a base da cultura em geral e do direito. No velho mundo medieval, as fontes e as jurisdições eram as mais variadas e coexistiam no mesmo espaço. Havia o ius commune, composto pelo direito romano e pelo direito canônico, o direito do reino, fonte por meio da qual se manifestava a vontade do monarca, e o ius proprium, o direito local ou das câmaras municipais. O pluralismo jurídico era a regra. No cenário ultramarino, essa dinâmica se manteve, mas foi acrescida de novos aspectos, uma vez que a realidade colonial era absolutamente distinta da situacal observada nas metrópoles de Gagaja Tendia, no Novo Mundo. As peculiaridades da terra exigiam regulamentácuis mais específicas, não sendo suficientes as leis gerais e a doutrina europeia. O sistema jurídico que vigorou durante todo o período do Brasil colônia foi o mesmo que existia em Portugal, ou seja, as ordenações reais, compostas pelas ordenações afonsinas de 1446, ordenações manuelinas de 1521 e, por último, fruto da união das ordenações manuelinas com as leis extravagantes em vigência, as ordenações filipinas, que surgiram como resultado do domínio castelhano. Ficaram prontas ainda durante o reinado de Filipe I, em 1595, mas entraram efetivamente em vigor em 1603, no período de governo de Filipe II. No início da colonização, a aplicação do direito se deu por meio dos forais, responsáveis por solucionar questões locais. Com a divisão das capitanias hereditárias, as funções judiciais foram dadas aos donatários, que tinham como função administrar, legislar, acusar e julgar. Eles tinham pleno poder por tudo que estava em suas terras. Porém, esse sistema foi falho, de modo que o governo colonial teve de se centralizar e ser coordenado por um governador-geral. Tomé de Souza foi o primeiro governador-geral do Brasil. A partir de então começaram a surgir os oficiais jurídicos, burocratas, legisladores, entre outros. No início da colonização, não existia um direito brasileiro autônomo. O que vigorava eram as leis de Portugal, principalmente as ordenações manuelinas e, depois, as famosas ordenações filipinas. Na prática, a justiça era aplicada de forma precária, primeiro pelas capitanias hereditárias, depois pelo governo geral, que trouxe alguma centralização. Com o tempo, surgiram tribunais locais, como a Relação da Bahia, mas as causas mais importantes ainda iam para Lisboa. Um marco importante foi a Lei da Boa Razão, de 1769, que buscava afastar o excesso de costumes arcaicos e adotar interpretações mais racionais, influenciadas pelo Iluminismo, ou seja, o direito no Brasil. Colônia era importado, adaptado e profundamente centralizado em Portugal. Período imperial.
1822, 1889. Com a independência, o Brasil precisava se organizar juridicamente. A Constituição de 1824 foi a primeira do país e criou o poder moderador, controlado pelo imperador, o que garantia uma centralização muito forte. Dois códigos foram fundamentais nesse período. O Código Criminal de 1830, que modernizou a legislação penal, e o Código Comercial de 1850, que regulou as atividades econômicas em um Brasil cada vez mais integrado ao comércio internacional. Outro marco foi a criação dos cursos jurídicos em 1827, um em São Paulo e outro em Olinda, depois transferido para Recife. Eles formaram a elite intelectual e política do Império. Mesmo com avanços como a abolição gradual de práticas abusivas, o período ainda convivia com a contradição da escravidão até 1888. O período colonial pode ser dividido em três períodos. O primeiro reinado foi o período em que o país foi governado por Dom Pedro I, filho de Dom João VI e regente do Brasil até sua independência. O primeiro reinado ficou marcado pelos atritos entre Dom Pedro I e grupos políticos do Brasil, como, por exemplo, pelo autoritarismo e pela incompetência na administração do país. Com a independência, determinadas regiões do país, como Pará e Maranhão, permaneceram fiéis a Portugal, desencadeando uma guerra no país. Com o fim da Guerra de Independência, era necessário garantir que Portugal reconhecesse a independência brasileira. Esse reconhecimento foi formalizado em 1825, por meio de negociações mediadas pela Inglaterra, onde a outorga da Constituição de 1824. Foi o exemplo mais claro do autoritarismo, que marcou o reinado de Dom Pedro I. Seu governo também foi marcado por decisões equivocadas, como a Guerra da Cisplatina, que destruiu nossa economia, e por rebeliões, que demonstravam a fraqueza do governo no comando do Brasil. Pressionado por diversos grupos insatisfeitos, Dom Pedro I renunciou ao trono em 1831, em favor de seu filho. O filho de Dom Pedro I, porém, não tinha idade para assumir o Brasil. Assim, iniciou-se um período de transição em que o país foi governado por regentes até que o futuro imperador tivesse a idade mínima para assumir o país, 18 anos, conforme estipulava a Constituição de 1824. Ali se entrava no período regencial. Os regentes eleitos governaram o Brasil durante o período regencial, fase que ficou marcada pelas disputas entre os parlamentares brasileiros e por rebeliões provinciais. Ao longo desse período, aconteceram rebeliões como a Cabanagem, Balaiada, Sabinada, Revolta dos Malês e a Revolução Farroupilha. O período das regências teve fim com o golpe da maioridade, no qual os políticos brasileiros anteciparam a maioridade de Pedro de Alcântara para que ele pudesse ser coroado imperador do Brasil com 14 anos de idade. Esse golpe parlamentar aconteceu em 1840, dando início ao Segundo Reinado. O Segundo Reinado, período em que Dom Pedro II foi o imperador do Brasil, estendeu-se de 1840 a 1889. O reinado de Dom Pedro II pode ser dividido em diversas fases. Um período inicial de consolidação, seguido por uma fase de auge, e, por fim, um estágio de decadência. A campanha abolicionista seguiu um longo percurso e foi um dos grandes acontecimentos que marcaram o Segundo Reinado. Quando Dom Pedro II assumiu a presidência, o Brasil era pressionado pela Inglaterra a proibir o tráfico de escravos da África. Com a proibição do tráfico, em 1850, a monarquia iniciou uma transição bem lenta até a abolição do trabalho escravo do país, em 1888, durante os momentos finais da monarquia brasileira. República Velha e Era Vargas, 1889 a 1945. República Velha, também conhecida como Primeira República, foi um período da história brasileira que se estendeu de 1889 a 1930 e ficou marcado pela força das oligarquias. Os marcos que estipulam o início e o fim desse período são a proclamação da República
e a Revolução de 1930. Esse período é mais conhecido entre os historiadores como Primeira República, por se tratar do primeiro período da República no Brasil, com a proclamação da República, no dia 15 de novembro. Esse acontecimento iniciou-se pela manhã do dia, quando os militares liderados pelo Marechal Deodoro da Fonseca derrubaram o Visconde de Ouro Preto do gabinete ministerial. Na sequência do dia, José do Patrocínio, vereador no Rio de Janeiro, proclamou a República. Após a proclamação da República, Deodoro da Fonseca foi escolhido como presidente provisório. Em 1891, o Marechal foi eleito presidente do Brasil para um mandato de 4 anos, mas renunciou ao cargo e foi sucedido pelo seu vice, o Marechal Floriano Peixoto, que permaneceu no cargo até o ano de 1894. Esse período de 1889 a 1894, em que o país foi governado por 2 presidentes militares, é conhecido como República da Espada. Brasil adotou a Constituição de 1891, inspirada no modelo norte-americano. Criou o federalismo, separou Igreja e Estado e fortaleceu o presidencialismo. Ao todo, a República Velha estendeu-se de 1889 a 1930 e contou com 13 presidentes que assumiram funções. Ao longo desse período, também aconteceu de 2 presidentes eleitos não terem assumido a função, por motivos de saúde ou políticos. Os presidentes do período foram Deodoro da Fonseca, 1889 a 1891. O governo de Marechal Deodoro da Fonseca ocorreu de 1889 a 1891, sendo o primeiro do Brasil republicano após a proclamação da República em 15 de novembro de 1889, liderada por ele. O período é dividido em um governo provisório, onde ele liderou a transição, e um governo constitucional, após a eleição indireta para a presidência, marcado por uma crise política que culminou em sua renúncia. Floriano Peixoto, 1891 a 1894. Floriano Peixoto, o segundo presidente do Brasil, que assumiu após a renúncia de Deodoro da Fonseca. Conhecido como Marechal de Ferro, seu governo foi marcado pela consolidação da República, a repressão a revoltas como a Revolta da Armada e a Revolução Federalista, e medidas de apoio popular. O mandato de Floriano Peixoto encerrou a República da Espada, passando o poder para o primeiro presidente civil do país. Prudente de Moraes, 1894 a 1898. Prudente de Moraes, o primeiro presidente civil do Brasil, eleito pelo voto popular. Sua presidência marcou o fim da República da Espada e o início da República Oligárquica, sendo caracterizada por desafios como a Revolta de Canudos e um atentado contra sua vida, mas também por conquistas como a pacificação da Revolução Federalista e o acordo para a questão das fronteiras com a Argentina. Campos Sales, 1898 a 1902. Campos Sales, 1898-1902, foi um período crucial da Primeira República Brasileira, marcado pela estabilização financeira através do funding loan, empréstimo para pagar juros de dívidas, e pela consolidação da política dos governadores, que fortaleceu o poder das oligarquias regionais, como a cafeeira. As medidas econômicas austeras e o controle político foram fundamentais para restaurar a credibilidade do país, embora tenham acentuado desigualdades sociais. Rodrigues Alves, 1902 a 1906. Francisco de Paula Rodrigues Alves como presidente da República, marcado por um ambicioso projeto de remodelação urbana do Rio de Janeiro, anexação do Acre à Bolívia e a revolta da vacina em 1904. Sua presidência foi uma época de modernização, saneamento e reformas urbanas inspiradas em Paris, que, apesar de trazer avanços para a capital, também geraram conflitos sociais devido à expulsão da população pobre e à obrigatoriedade da vacinação. Afonso Pena, 1906 a 1909. Afonso Pena foi o 6º presidente do Brasil, exercendo o cargo de 15 de novembro de 1906 até a sua morte em 14 de junho de 1909.
vítima de uma pneumonia. Durante seu mandato, ele implementou políticas que visavam o controle da superprodução do café, com a criação do Convênio de Taubaté, e incentivou a industrialização e a imigração no país. Após o seu falecimento, o vice-presidente, Nilo Peçanha, assumiu a presidência. Nilo Peçanha, 1909 a 1910. Nilo Peçanha foi presidente da República do Brasil entre 14 de junho de 1909 e 15 de novembro de 1910, assumindo o cargo após o falecimento de Afonso Pena, de quem era vice-presidente. Durante seu mandato, criou o Ministério da Agricultura, Comércio e Indústria e o Serviço de Proteção ao Índio, SPI, e enfrentou agitação política devido a divergências com Pinheiro Machado, líder do Partido Republicano Conservador. Hermes da Fonseca, 1910 a 1914. Marechal Hermes da Fonseca, militar e o 8º presidente do Brasil. Sua administração foi marcada pela instabilidade política, com a implementação da política das salvações para controlar as oligarquias estaduais, e por revoltas importantes como a Revolta da Chibata, 1910, e a Guerra do Contestado, 1914. Venceslau Braz, 1914 a 1918. Venceslau Braz no Brasil. Um governo marcado pela Primeira Guerra Mundial, pela sanção do primeiro Código Civil brasileiro e pelo surgimento de greves e pela pandemia da gripe espanhola. Seu mandato também viu o fim da Guerra do Contestado e a tentativa de impulsionar a indústria nacional devido às dificuldades de importação causadas pela guerra. Delfim Moreira, 1918 a 1919. Eleição de 1918. Delfim Moreira foi eleito vice-presidente na chapa de Rodrigues Alves, que foi reeleito. Delfim Moreira assumiu interinamente a presidência da República do Brasil, em função do falecimento de Rodrigues Alves, que o elegera vice-presidente e que foi vítima da gripe espanhola antes de tomar posse. Seu governo, conhecido como Regência Republicana, devido ao seu estado de saúde debilitado por arteriosclerose precoce e a delegação de poderes ao ministro Afrânio de Melo Franco, durou cerca de 9 meses, até a eleição de Epitácio Pessoa em 1919. Epitácio Pessoa, 1919 a 1922. Epitácio Pessoa, o 11º presidente do Brasil, que governou durante a República Velha. Seu mandato foi marcado por turbulências políticas e militares, incluindo a repressão a greves operárias, a crescente agitação do movimento tenentista e a revolta do Forte de Copacabana em 1922. Economicamente, houve um programa de planejamento financeiro austero e a busca por empréstimos para financiar políticas como a retenção de café verde, do Arthur Bernardes, 1922 a 1926. Arthur Bernardes como presidente do Brasil, 1922-1926, foi marcado pela consolidação da política do café com leite, forte instabilidade política com revoltas militares e decretos de estado de sítio, e ações para centralizar o poder no executivo. A oposição tenentista foi um dos principais desafios do governo, que também buscou iniciativas para o desenvolvimento econômico e a diversificação da produção nacional. Washington Luiz, 1926 a 1930. Seu governo foi o último da República Velha, caracterizado pela expansão da infraestrutura rodoviária e pela forte dependência da política do café. O mandato foi interrompido pela Revolução de 1930, um golpe militar que levou Getúlio Vargas ao poder, pondo fim à sua presidência antes mesmo do fim do mandato. Os 2 presidentes que foram eleitos e não assumiram foram Rodrigues Alves, segundo mandato, e Júlio Prestes. Rodrigues foi eleito para um segundo mandato em 1918, mas antes de assumir, faleceu por conta da gripe espanhola. Seu vice, então, assumiu, para que uma nova eleição fosse marcada, e nela Epitácio Pessoa foi eleito. Já Júlio Prestes foi impedido de assumir a presidência por conta da Revolução de 1930. Logo após a Revolução de 1930, e finalizado em 1945 com a deposição de Getúlio Vargas. Nesse período da história brasileira,
o poder esteve centralizado em Getúlio Vargas, que assumiu como presidente do Brasil após o movimento que depôs Washington Luiz da presidência. Na década de 1930, com Getúlio Vargas, o cenário muda. A Constituição de 1934 trouxe o voto feminino, criou a justiça eleitoral e inovou ao garantir direitos sociais. Mas em 1937, com o Estado Novo, Vargas implanta uma Constituição autoritária, que dá plenos poderes ao Executivo. Nesse período surge a Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT de 1943, que permanece até hoje como base do direito do trabalho. Democracia liberal e ditadura militar, 1946 a 1988. A Constituição de 1946 restaurou liberdades democráticas, garantiu direitos individuais e tentou estabilizar o país após o fim do Estado Novo. Mas esse processo foi interrompido em 1964 com o golpe militar. A Constituição de 1977 e a Emenda de 1969 concentraram poder no Executivo e limitaram fortemente as liberdades civis. Atos institucionais, como o AI-5, suspenderam garantias constitucionais e permitiram perseguições políticas. Somente na década de 1980, com a redemocratização, o país iniciou o caminho para uma nova Constituição. Constituição de 1988 e o período contemporâneo. Em 1988, foi promulgada a Constituição que chamamos de Constituição Cidadã. Ela é a mais democrática da nossa história. Amplia direitos fundamentais, garante participação política, valoriza a dignidade da pessoa humana, protege o meio ambiente e fortalece instituições como o Ministério Público. Depois de 1988, tivemos marcos importantes: o Estatuto da Criança e do Adolescente em 1990, o Código de Defesa do Consumidor, o Estatuto do Idoso e, em 2002, o novo Código Civil, que substituiu o antigo de 1916. Essas leis mostram como o direito brasileiro continua em constante evolução, acompanhando as transformações sociais. Fatores de evolução do direito. A história nos mostra que o direito nunca é estático. Ele evolui por causa de fatores sociais, como movimentos por igualdade, econômicos, como a industrialização e a globalização, políticos, como mudanças de regime, e tecnológicos, como a internet e a proteção de dados pessoais. O Brasil recebeu forte influência do direito português e europeu, mas ao longo do tempo, criou sua própria identidade jurídica. Desafios e reflexões. Apesar dos avanços, nossa trajetória também foi marcada por retrocessos, períodos autoritários e exclusão social. Hoje, enfrentamos desafios como a regulamentação do mundo digital, o combate à desigualdade, a proteção do meio ambiente e a relação entre direito e tecnologia. O estudo do passado nos ajuda a compreender o presente e a projetar soluções para o futuro. Legados e impactos atuais no sistema jurídico brasileiro. A história do direito no Brasil deixou importantes legados que influenciam o sistema jurídico contemporâneo. A influência do direito português. A tradição romanística e a influência do direito português ainda são visíveis no sistema jurídico brasileiro, especialmente no direito civil e no direito processual. A luta por direitos. A história do Brasil é marcada pela luta por direitos, desde a resistência à escravidão até a redemocratização. Essa luta influenciou a elaboração de leis e a interpretação do direito, buscando garantir a igualdade, a liberdade e a justiça social. O desafio da justiça social. O Brasil ainda enfrenta grandes desafios na área da justiça social, como a desigualdade, a violência e a corrupção. O direito tem um papel fundamental na busca por soluções para esses problemas, garantindo o acesso à justiça, a proteção dos direitos humanos e o combate à impunidade. Do direito colonial importado de Portugal à Constituição de 1988, a história do direito brasileiro é uma história de lutas, disputas e conquistas.
Conhecer essa evolução é fundamental para entendermos de onde vêm nossos direitos e também para defendê-los. E agora eu quero ouvir você. Na sua opinião, qual foi o marco mais importante na história do direito brasileiro? Deixe seu comentário e vamos debater. Se gostou deste conteúdo, curta o vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder os próximos episódios.